Olá, tudo bem? Estamos ao vivo com a Arena de Ideias, que hoje será apresentado por mim, Liliane Pinheiro. Eu sou CEO da Oficina Consultoria. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada por nos acompanhar a cada 15 dias. Esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para troca de ideias inteligentes, debate sobre negócios, comunicação, reputação, inovação, diversidade e muito mais. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui nessa edição, né? Então, para que esse conteúdo seja acessível para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão, eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos alisados, castanhos claros, com mechas, visto uma blusa vermelha, estou com um colar dourado, falo com vocês diretamente do escritório da Oficina Consultoria em Brasília, e aqui atrás de mim tem um painel de madeira e uma tela de TV que está exibindo uma vinheta do Arena de Ideias aqui, que é o nosso programa, tá? Então, é isso. E eu queria aqui falar um pouquinho para vocês sobre o nosso tema de hoje, né? A gente sabe que o Carnaval é a maior festa brasileira, né? E já está começando, a gente já vê pelas ruas de todo o país essa festa superaquecida, né? As músicas, as danças, as brincadeiras já estão na rua. Porém, a folia tão conhecida pela alegria e liberdade pode ser considerada também uma das festas menos seguras para as mulheres brasileiras, infelizmente. De acordo com o levantamento feito pela Associação Número e Gênero, com dados também do Ministério da Saúde, no período das festas, há um aumento de 50% de casos de estupro. Então, isso é bem preocupante. E tem outra pesquisa também exclusivíssima, lançada nos últimos dias, dos institutos Locomotiva e Question Pro, que revelou que 7 em cada 10 mulheres, elas têm medo de sofrer assédio no carnaval, né? Então, ou seja, é algo que está posto dentro desse contexto de festa, e a gente achou importante discutir sobre isso aqui, né? Porque, de fato, para mudar esse cenário, essas mulheres, inclusive, concordam que o assédio precisa ser combatido por toda a sociedade, né? Então, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o papel do poder público, das empresas, das marcas, mas, de fato, é um enfrentamento coletivo que envolva toda a sociedade, tá? Então, a gente tem um contexto político público importante também, porque em dezembro do ano passado foi sancionada a lei que cria o protocolo Não é Não. O que é isso? É um mecanismo de combate ao constrangimento e à violência praticada contra mulheres em ambientes como casas noturnas, boates, bares, restaurantes, shows, né? E dessa forma, né, isso gera um impacto que agora o Carnaval de 2024 será o primeiro da história sob essa nova legislação, né? Então, tem um novo ambiente jurídico, institucional, posto, né, para que a gente possa, de fato, olhar sobre isso com maior cuidado, né? E diante dessa realidade, as empresas e marcas vão precisar se preparar para um carnaval aí sobre essa legislação, né? Não estamos falando só de comunicação e marketing, com essas campanhas de conscientização, de enfrentamento e combate ao assédio. A gente está falando também de uma palavra de ordem a partir de agora, que é governança. Ou seja, quem de fato estiver comprometido com esse enfrentamento vai precisar olhar sobre aspectos que não estava olhando antes disso, né? Então, chegou a hora, né? E o debate de hoje com as nossas convidadas, a intenção é a gente falar um pouquinho sobre como é que essa legislação impacta o ambiente público, né? Mas também como é que as empresas já estão olhando para essa nova legislação. Então, eu queria apresentar aqui as nossas convidadas, que é um prazer imenso receber. Ana Dobate, tudo bem? CEO da Livre de Assédio, né, uma iniciativa que apoia organizações e eventos na prevenção ao assédio sexual, moral e qualquer tipo de discriminação, né, por meio de iniciativas e estratégias de impacto. É pioneira na promoção de ambientes seguros, tendo desempenhado um papel crucial no apoio à regulamentação da Lei de Prevenção ao Assédio em bares e eventos nos municípios e estado de São Paulo. Bem-vinda, querida.
Obrigada, bom dia, Liliane. Obrigada por trazer esse assunto num momento tão importante que a gente vai viver aí o primeiro carnaval da Lei Não é Não, né? Então, sou muito grata por trazer isso exatamente sobre essa perspectiva da governança e da colaboração, que é extremamente importante. Bom, se o palco passou para mim... Pode fazer sua audiodescrição? Isso que eu ia perguntar, se eu posso agora já me adiantar, gente. Então, para a gente ser inclusiva, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho escuro curto, estou usando aqui um batom cereja, uma blusa preta, brincos prateados. Atrás de mim tem uma parede branca com quadrinhos coloridos e uma estante com livros e também objetos coloridos. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bem-vinda. E aproveito também agora para apresentar nossa outra convidada, Lília Lopes, diretora de publicidade da Prefeitura de Salvador, onde lidera as estratégias da comunicação publicitária junto às agências, os seus desdobramentos, né, incluindo o carnaval e as suas diversas demandas. Ela é publicitária, com mais de 25 anos de experiência no mercado, tem passagens por grandes agências de comunicação nos estados da Bahia, de São Paulo, Rio, Brasília e muitos outros. Seja bem-vinda, Lília, está aí no ritmo da folia. Bom dia, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês conversando. Estamos aqui a todo vapor, né? Carnaval de Salvador praticamente começa essa semana, quer dizer, no final da semana. E muito obrigada. Já faço minha audiodescrição? Sim. Posso, né? Então, eu sou mulher, sou branca, tenho olho claro, tenho cabelo louro, cacheado, está solto, estou com a camisa rosa, estou num espaço com uma parede branca atrás, umas plantinhas e uma janela ao fundo. E óculos. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, essas duas convidadas, elas, antes da gente começar aqui, já falaram que estão no ritmo de carnaval, ou seja, onde elas trabalham é onde a maioria dos brasileiros vai pular o carnaval, né? Então, esse debate de hoje é em clima de folia para falar de um tema muito sério e urgente, que é, obviamente, a política de enfrentamento ao assédio, né? Então, eu quero começar, meninas, aqui para aquecer, né, esse nosso debate. E aí eu vou começar com você, Ana. Explica para a gente o que muda, né, com essa nova legislação da lei aí do não é não. Conta para a gente qual é o impacto disso para esse carnaval. Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que vale a gente ressaltar que é o seguinte, a gente tem, desde 2018, a lei da importunação sexual, né? Então, não é uma discussão de agora, a gente, esse carnaval de 2018, nesse ano tão emblemático para os movimentos das mulheres, teve aquele carnaval do não é não, que as mulheres foram para a rua, se espalhou pelo Brasil inteiro. Só que acontece que a diferença dessa lei agora é que ela coloca nesse espaço, principalmente espaço privado, onde você já tem uma relação de consumo, uma obrigatoriedade de como lidar com situações de importunação sexual. O que, para nós, mulheres, é extremamente importante. Mas eu faço uma pausa aqui, Liliane, porque é uma coisa que me incomoda muito, no sentido que é um avanço, mas eu deixo aqui uma reflexão, porque pela lei do direito do consumidor, então estou falando daquele espaço que você compra o ingresso, o camarote, a festa, né? Até a área VIP convidada, ali que você tem uma relação. O que acontece? Você já tem ali que é a obrigação do dono do evento, da produtora, do responsável pelo bar, cuidar da segurança dos seus clientes. Então, a gente precisou ainda ter uma lei que coloca aí dispositivos de como acolher essa mulher vítima de assédio e como encaminhar o caso para finalmente ter algo que, tipo assim, não dá para isso acontecer no evento e essa mulher ser revitimizada, essa mulher ser tratada como está incomodando, você vai embora, né? Ter esses mecanismos do machismo, do matriarcado, da violência, né? Ontem a gente estava com o Ministério Público, a promotora Fabíola Sucasas falava que é o caldo da cultura do estupro que chega nessa relação de consumo também quando nós mulheres saímos de casa para nos divertir e também para trabalhar, porque também sempre enfatiza, essa lei também se aplica à funcionária. Então, essa lei é bem importante para a gente mostrar, porque ela já está valendo em Florianópolis, São Paulo, Recife, acredito que Distrito Federal também, Bahia, aproveitando aqui, foi sancionada, mas ainda está sendo regulamentada. Mas o que é que eu acho importante também, mesmo aqueles locais onde a lei ainda não está aplicando multas, penalizações, você pode ter uma mulher que foi vítima
de assédio que pediu ajuda e não foi acolhida, usando por analogia os outros protocolos para reivindicar aí, né, algum tipo de reparação. O que eu acho muito importante também é porque é muito doloroso para a vítima que passa por uma situação dessa de violência, que é negligenciada enquanto consumidora, enquanto cidadã, né, ter que recorrer a um processo, ir para a delegacia. A gente sabe o quanto isso dói. Na hora que você tem uma lei que pega a lei de importunação sexual e aplica ali até com passo a passo e colocando como cada agente dessa cadeia deve lidar com a vítima, é claro que é uma grande vitória, ainda que a gente saiba que foi penosa, dura, né? Mas temos que celebrar. E também enfatizo, gente, lembrando que isso protege a funcionária de uma indústria que tem aí suas fragilidades com relação a essa mulher que trabalha como promotora, como garçonete, né? Ontem também estava a procuradora regional do trabalho em São Paulo falando. A gente precisa encarar que naquele local de trabalho existem relações de trabalho com a terceirizada, que seja num formato PJ, mas que uma mulher que sofre assédio e abuso nesses locais de trabalho, ela precisa ser acolhida também de igual forma. Ou seja, a gente já tem um arcabouço legal em avanços, né, Ana? A gente sabe que não é assim, a gente precisa comemorar, mas sabe que muito precisa ser feito. Mas já existe um arcabouço legal posto aí para essa proteção e para esse enfrentamento. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Já precisa mudar a perspectiva social, o comportamento dos governos, a real aplicação, né, dessas leis. E aí eu trago aqui a Lília para falar um pouquinho, né? Está lá diretamente de Salvador. Você está em Salvador, imagino? Com a folia acontecendo, né? E fala para a gente, Lília, para você, enquanto agente pública, né, que lida com a publicidade de governo, né, no caso da prefeitura, como é que tem sido o tratamento já dos governos sob essa ótica desse arcabouço legal? Olha, aqui em Salvador a gente tem duas secretarias que são muito atuantes nessa esfera. Uma é a Secretaria da Mulher, da Infância e da Juventude, e uma outra da Reparação. Essas duas já lutam há bastante tempo, não só em relação à violência contra a mulher, mas em relação à violência a vários outros grupos minoritários. Mas falando sobre a mulher, já tem 11 anos que a Prefeitura de Salvador montou um observatório, né? Então, assim, falando um pouco de política pública, né? Indo além da comunicação. A gente, aqui na Prefeitura, quer dizer, antes até dessa gestão, já existe um trabalho de tentar conscientizar, letrar, chamar a responsabilidade de todos os agentes, né? Provocar todos os agentes que fazem parte dessa cadeia para poder discutir essas políticas. Esse observatório tem trazido luz a números, dados, produzidos relatos que têm ajudado a gente a implementar, né, todo tipo de ação para poder dar suporte a essa mulher em todos os ambientes, porque é o tipo da violência que não olha nada, né? Basta você ser mulher, independe da cor, enfim, do estado social, de tudo, você simplesmente ao sair na rua ou no ambiente de trabalho ou em qualquer outro espaço público, muitas vezes na própria casa, você é sujeita a isso, né, de maneira, como a gente sabe dos meus números, de maneira recorrente. Então, a Prefeitura está atenta a isso. A gente vem conversando sempre com todos os órgãos, todos, Ministério Público, os nossos internos, para tentar cada vez mais, com os agentes, aí falando um pouco de carnaval, com camarotes, blocos, todos tentando ver como a gente consegue, ao menos, iniciar um passo primeiro, que é a prevenção, né? Como a gente coloca ferramentas de denúncia, como é que a gente consegue oferecer à população espaços onde essa mulher se sinta acolhida, onde essa mulher se sinta escutada, onde a gente possa encaminhar essa mulher para os devidos cuidados. A história da nova lei, a gente já vem fazendo um trabalho, né, como eu falei, também na comunicação. Esse ano, a gente também já tem uma campanha sobre isso, né, falando sobre, reforçando que isso agora é lei, justamente para poder também chamar um pouco as pessoas para essa responsabilidade legal. Né? Acho que quando você coloca uma lei, o entendimento, a responsabilidade que uma possível punição pode trazer, muda um pouco o comportamento. É isso que a gente espera.
Tomara, né? Eu até quando a gente estava discutindo internamente sobre o tema, né? A gente sabia que queria discutir o assunto. Mas quando a gente pensava, a gente vai pegar qual é a abordagem, né? Porque a gente fala muito de combate, de enfrentamento, mas eu quis discutir com a equipe a questão da prevenção. Né? Porque quando a gente está falando prevenção, é uma outra palavra, né? A nomenclatura diz respeito, assim, eu preciso me preparar para evitar que aconteça. E o que a gente percebe em eventos recentes é que quando estoura, né, o problema ou a situação, e isso acaba virando crise midiática, quando a gente vai se aprofundar, as empresas, de fato, elas não estavam trabalhando com prevenção. Né? Então, a gente quis fazer esse recorte sobre a perspectiva da prevenção, porque muita coisa está posta e pode ser impedida de acontecer. Né? O cenário crítico, os números aí demonstram que no carnaval você tem um aumento em 50%, né, de estupros. Então, o cenário está posto, né, os riscos estão colocados. Agora, como é que essas empresas estão se preparando, Ana? Não só para evitar crises caírem nos seus próprios colos, mas, de fato, impedir e facilitar que a gente tenha um carnaval de paz e sem violência e sem assédio. Fala para a gente, o segmento privado está preparado para isso? As empresas? Eu vou dizer que, infelizmente, eu posso dizer que tem ainda um caminho muito longo para a gente percorrer. Então, ontem mesmo teve um encontro aqui em São Paulo, tem uma mobilização chamada Pacto Não Se Cale, que foi uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo de convidar os agentes responsáveis por essa mudança cultural, porque a gente entende bem, como a Lília falou, tem um lugar do governo, sim, de oferecer serviços, né? Então, até, inclusive, conversei com a secretária Fernanda Lourdelo, que abriu diálogo com a gente aí em Salvador, para a gente reforçar a importância de divulgar os aparelhos que existem públicos, né? Para aquele bloquinho que está ali saindo na rua, para o próprio dono de evento que precisa saber, aconteceu essa situação assim, para onde é que eu levo essa mulher? Enfim, nessa iniciativa a gente trouxe os patrocinadores, que são aquelas marcas que, né, apoiam os eventos, e eles de uma forma muito transparente, de um lugar de preocupação genuína, aqueles que estavam na mesa disseram, a gente começou um mapeamento e viu que ainda tem muita coisa para fazer. E do lado de cá, com a prática que a gente tem, e eu trabalho desde 2017 com esse tema, já fiz eventos com 80 mil pessoas por dia, eu digo, ainda falta muita inteligência. Então, é um lugar muito que transita no, é legal ter, é simpático para a consumidora, é um bom marketing, aí eu até coloquei ontem como experiência, é a tatuagem, que é instagramável, é também a tatuagem, gente, mas isso é a pontinha do iceberg de você olhar para dentro, para governança, para risco e para operacionalização. Inclusive, ontem se comentou, tinha uma moça que é uma das pessoas envolvidas com a lei de Barcelona, é a prima dessa moça que estava conversando lá, e ela falou, olha, o que mais chamou a atenção no caso do Daniel Alves foi como tudo foi muito rápido, inclusive do ponto de vista da intervenção, de ver uma mulher chorando no banheiro e aquele segurança intervir. Aquilo ali não acontece isoladamente com treinamento. Ali, claro, tem um lugar de inteligência, tem mecanismos que favorecem e autorizam aquele agente a fazer aquela intervenção treinada para onde agir e para onde ela vai, que é onde entra o Estado. Então, nessa conversa se mostra que ainda tem um caminho muito longo. É muito importante trazer o que a gente fala que é governança, né? São mecanismos também de transparência. Inclusive, a gente já fez um trabalho com um grande patrocinador, que foram relatórios anonimizados mostrando, olha aqui o que acontece nos eventos, é a realidade, e com eventos que, digo assim, tem um bom grau de governança, até imagina aqueles que não têm. E agora, com a lei, gente, é que eu digo, o resto está nu. As pessoas têm seus direitos, as pessoas vão falar, né? É um olhar também, muitas vezes, do tipo, olha, eu vou deixar a plaquinha aqui dizendo que tem esse serviço, porque em caso de ter uma crise, temos um mecanismo de gestão de crise. Então, é ainda um lugar que a gente precisa amadurecer e trazer que é bom para todo mundo. É bom para o dono da produtora também, mas quando é bem feito. Para não ser o que a gente falou ontem, pinkwashing, em um lugar que, inclusive, traz mais frustração. E agora, com a lei, até mais risco, se não for bem feito, né, e aplicado o protocolo. Em torno disso tudo, né? Tem a economia, como você bem falou, né, Ana? No caso de Salvador, Lília, tem uma estimativa de uma economia incrementada em mais de 2 bi nesse período, né? Das festas, e vocês devem receber cerca de 800 mil turistas aí nessa previsão, né? E eu vejo muita gente falando, né? Eu vou passar carnaval em Salvador e tal. Eu sempre me lembro lá atrás, quando eu ainda era bem jovem, e aproveitava bastante isso, né? Sempre a gente, porque é mulher, a gente sempre fica. O que é que a gente pensa, né? Assim, cara, vai ter multidão, vai ter mão, vai ter, né? Então, como é que é isso, né? Como é que vocês, enquanto prefeitura que vai receber
é um dos maiores carnavais, se não o maior do planeta, né? Como é que vocês estão trabalhando aí sobre o aspecto da comunicação, não só para mostrar que estão fazendo o trabalho direitinho, mas assim, como é que a sociedade, o turista e todo mundo que está envolvido nesse grande evento pode entender que esse cuidado está sendo tomado? Quais são os canais? Vamos lá. A gente aqui, do ponto de vista de comunicação, o que a gente tem feito, né? Aí eu vou poder falar com muita propriedade dos 2 últimos anos, porque os 2 primeiros anos dessa gestão, a qual eu faço parte, né, o primeiro mandato, os 2 primeiros anos foram anos de pandemia. Então, assim, falando desses 2 últimos anos. A gente convoca todas as secretarias da organização, as secretarias que trazem essa pauta, né, afim, como eu falei aqui, as 2, né, Fernanda Lourdelo e a professora Ivete Sacramento. Sentamos numa mesa, isso desde o ano passado, para ouvir como é que a comunicação, de fato, pode atuar de maneira preventiva. Então, a gente fez um trabalho já desde o ano passado, na verdade, muitos anos antes, sendo bem sincera, já existia um apoio a essas secretarias para que, durante o carnaval, alguns materiais educativos, de letramento, cartilhas, enfim, até banadores como veículo de informação, pudessem esclarecer, né, o que é isso mesmo, o que é você ser importunado no carnaval. Não só para a população em geral, para saber que existem limites na paquera, né, porque realmente carnaval é comum a gente ter isso, ainda mais adicionando a álcool, então realmente às vezes fica um ambiente não tão controlável e as pessoas se perdem um pouco nesses limites. Então a gente foi parar para entender isso, distribuir, já há essa distribuição desse material, desse trabalho de letramento durante a festa. Ano passado, com essa volta pós-pandemia, até imaginando, né, tantos comerciais falando dessa volta, que essa explosão de liberdade, de tudo. Então, a gente se preparou antes, juntamos todas essas vozes dentro da prefeitura que cuidam e tratam, não só da festa, mas tratam do assunto. Então, fizemos uma campanha que encontrou espaço na comunicação publicitária para estar em vários ambientes, em vários meios de comunicação, em parceria com a imprensa, para falar sobre o tema. Levamos, aí eu falo, além da publicidade, a gente tem uma secretaria de comunicação muito atuante, Renata Vidal é nossa secretária, é uma pessoa da imprensa, então ela está sempre, né, falando, criando pautas. Então, a gente, durante esse período no ano passado, convidamos pessoas da prefeitura para ocupar a mídia, para falar de maneira ampla sobre isso, no intuito de prevenir, de esclarecer, trazer luz sobre o tema. E também a gente trabalha muito com a internet, a própria publicidade a qual eu faço parte. A gente foi falando sobre essa questão da importunação sexual, do abuso sexual, durante o carnaval. E aí a gente fez esse trabalho, coletamos números que impressionaram um pouco, assim, né? Na verdade, esse do ano de 2023. E assim a gente vem trabalhando com essas campanhas prévias, indo a comunidades, falando não só com o público geral, mas também com a mulher, né, para ela entender o que é essa importunação, o que é que ela pode fazer, quais são esses canais que a prefeitura coloca à disposição, não só antes, mas durante todo o circuito você tem essa comunicação. A cidade de Salvador, são muitos circuitos, né? A gente tem além do circuito do Doiosmar, do circuito da praia, palcos em bairros periféricos, a gente tem realmente uma cidade inteira que respira esse evento, que é muito importante para a economia da cidade. Realmente é muito importante. Quando eu lembro, só fazendo um parêntese, na época da pandemia, como foi terrível para a cidade de Salvador e para a população não ter essa força econômica ativa. Então, agora a gente mais ainda entende isso, então a gente ampliou ainda mais essa presença nos espaços e também esse trabalho educativo de poder falar, prevenir, dar espaço
para que essas pessoas denunciem. E também, dentro dos circuitos, existem postos avançados, pessoas que observam, observadores, são mais de 30, espalhados em pontos estratégicos, fazendo registros, fazendo ocorrências, chamando autoridades competentes, né, que estejam ali no circuito para, se necessário, intervir. Então, tem esse trabalho prévio, né, de conteúdo, de conscientização, de educação, durante a festa, também de acolhimento e oportunidade para que a pessoa canalize, para que as pessoas denunciem. Além de também conversar, como eu falei, aí temos aqui a Saltu, que é a empresa de turismo, que é quem traz os patrocinadores, que é que tem diálogos abertos com os principais patrocinadores, sobre logística reversa, sobre violência contra a mulher, não só contra a mulher, na verdade a gente tem outras plataformas também de trabalho. Quando a gente fala do idoso, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+, quando a gente fala também da população negra, então a gente tem aí uns pontos de atenção, onde a gente tem amadurecido o diálogo, né? Como a Ana bem falou, não é uma coisa rápida. Então, assim, a gente entende que é um processo de conversa, de diálogo, de amadurecimento, de ações conjuntas. Então, é mais ou menos assim, né, dentro de tantas complexidades que eu consigo resumir para vocês o que a gente, como é que a gente entende que essa prevenção pode ser feita. São através desses diálogos prévios, são através dessas comunicações previamente estabelecidas, para que as pessoas entendam, para que a sociedade perceba, porque, como a Ana falou, não adianta gerar crise e virar um grande boom. Eu estava lendo o quanto as denúncias crescem quando um famoso, né, acontece alguma coisa com o famoso. Então, as denúncias crescem, as pessoas ficam mais cientes, traz luz para o problema, e isso incentiva. Então, a gente percebe que não deveria esperar acontecer, né? Então, a gente fica ali tentando alertar para as mulheres, alertar a sociedade. A gente tem uma coisa chamada violentômetro. Aí a gente vai de 0, acho que até 100 ou 10, sobre como começa com o xingamento, como começa com o desrespeito, como começa... E aí vai até um caso de morte. Então, a gente entende isso, a gente tenta trabalhar essas várias frentes de prevenção. Uhum. E isso que você está falando, Lília, veja, né, tudo isso que você percorre na sua fala, né, cada ponto desse está atrelado a, primeiro, uma intencionalidade, né, do governo em olhar para isso de uma forma séria, e cada coisa que você relatou, sem dúvida, está baseada num planejamento, né, e um planejamento que precisa, aí, obviamente, abraçar todos os públicos envolvidos, né, até ir para a sociedade, né, então, ou seja, precisa compromisso de várias frentes, de vários agentes, dos organizadores do evento, né, das polícias, né, dos agentes comunitários, das marcas, né? Então, ou seja, você precisa construir um processo de governança por meio dessa intencionalidade de realmente mudar essa realidade. E quando a gente está falando da sociedade, né, é um papel muito grande de comunicar, sensibilizar e de letrar. Eu queria perguntar para a Ana, o que é assédio? O que a lei não é não descreve e que a gente precisa estar de olho, porque muitas vezes o assédio as pessoas não percebem ainda. Então, acho que tem um momento de explicar o que é assédio e o que a lei não é não prevê. Brilhante, Liliane. Ainda mais que você está falando de carnaval e como a gente sabe, gente, vai ser um lugar onde vai haver encontros, pessoas vão se conhecer, namoros começam, casamentos até se iniciam, isso não tem problema nenhum. O que está falando é de respeito. Então, assédio, por conceito amplo, quer dizer assédio sexual, qualquer ato que constranja, seja fisicamente ou psicologicamente, uma pessoa que tenha conotação sexual. Então, quando eu falo isso, é bem interessante, porque a lei não é não, inclusive a lei federal, inclusive traz. Veja o que a gente considera que é assédio. Inclusive, ela coloca aquela insistência, aquele contato insistente, né, persistente, diante de uma negativa. Por que isso é importante a gente entender? Porque muitas vezes nessa dinâmica de evento, carnaval principalmente, se não fosse, né, o acochar e o beijo forçado, não era assédio. Quem disse? Imagina você ser mulher, passar para ir no banheiro naquele monte de homem e você vai escutar um monte de coisa que te constrange. Será que isso não é assédio? Isso te dá a liberdade e o conforto
né, de estar num lugar que se sente segura? Claro que não. Então, na lei não é não, e coloca, inclusive, isso, essa persistência, essa invasão do espaço do outro, né, com conotação sexual sendo algo que prevê aí o acolhimento imediato diante de uma denúncia. Então, acho bem bacana como essa lei chega assentando essa cultura da gente, do brasileiro, que é de festa, e que a gente precisa culturalmente entender o que é respeito à liberdade, ao não do outro e da outra, né? Porque também, gente, vamos falar de pessoas em situação de assédio, não são de, né, vamos até, inclusive, falar que não é só uma lei heteronormativa, né? É um outro ponto que eu coloco aqui, que segurança é para todas e todos. Maravilhoso isso que você coloca, porque tem essa coisa a gente entender, né? E eu acho que foi muito feliz o nome da lei, né? Porque já traz aí qual que é a premissa básica, né? Que é o consentimento. É não. Se a gente não concordou aqui com o beijo, com o carinho, com qualquer coisa que seja, né? É violência e é assédio, certo? Então, assim, isso. É isso, é essa conotação. Ou seja, o nome foi muito feliz em dizer que não, é porque se eu disser não, então, a partir daí, é assédio. E eu trago ainda uma outra camada, que também é endereçada na lei, gente. Às vezes, né, sendo a mulher num lugar que está sem autonomia, por causa de álcool, por uso de tóxico, não é o lugar da gente julgar e achar que aquele corpo está ali à disposição. Então, a lei também prevê isso, que uma mulher sem autonomia, ela precisa de cuidado, ela precisa inclusive, ser encaminhada para o posto médico, a posteriori para um hospital, ser chamado o SAMU. Isso também vale, inclusive, já que está falando de comunicação, ali eu peço para quem está em cima do trio, quem está comandando o bloquinho, né? Lembrar daquelas pessoas que estão na rua, então a gente lembrar que, bom, é não, mas se essa mulher estiver sem condições de dizer não por falta de autonomia por uma dessas questões, ela precisa de cuidado e de proteção e não de abuso. Então a gente também diz assim, não é não e sim é sim, né? Se essa pessoa também estiver em condições de com autonomia para se posicionar. Ótimo, excelente. E aí, assim, considerando esse carnaval já rolando no Brasil todo, o que você acha, Ana? O que mudou de comportamento das empresas dos outros carnavais para esse carnaval? Eu acho que a conversa está posta, né? Como eu acredito que assim, os patrocinadores estão no lugar de mapeamento mesmo, de provocar e cobrar dos produtores e das produtoras o que é que eles estão fazendo. Esse ano veio uma reflexão também do tipo, é o lugar da produtora fazer isso? Porque se continuasse vindo via patrocinador, também seria um lugar do tipo, então, eu estou pagando para algo que é obrigação, porque aquele evento precisa ter licença de bombeiro, né? Para poder funcionar, precisa fazer parte dele. Será que ele também não tem a obrigação de integrar na inteligência o que a lei diz? Então, veio muito essa reflexão do papel do patrocinador como tensionador, né? E a cobrança e a prestação de contas, agora com a obrigação do produtor de evento, né, ter esse lugar de integrar essa perspectiva da lei não é não na sua inteligência. Acho que ainda, de novo, é um mato alto, né? Vamos aguardar o que vai vir, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, estou feliz da conversa do poder público de entender assim, olha, o que é que a gente faz? Porque informação, e eu concordo com a Lília, é esse lugar do... Imagina um cara que está ali vendendo bebida, termina um bloco e tem uma mulher apagada. O que é que eu faço com ela enquanto cidadão? Quem eu chamo? Para onde eu levo? Informação é muito importante, inclusive para aquela pessoa que quer agir dentro da lei. Então, acho que essa conversa está posta, inclusive, também nesse lugar que eu vi aqui também de as marcas questionarem, o poder público também conversar e dizer, olha, a nossa parte aqui é a Casa da Mulher Brasileira, é plantão em que delegacias, né? Qual é o ônibus lilás, o ônibus da prefeitura que vai estar ali, né, acompanhando que blocos, qual é a estrutura. E aí a gente vai começando a criar essa faíscazinha de governança de sociedade civil em torno do tema. Muito bom. E aí, quando a gente está falando, ou seja, o setor privado e o setor público vão ter que sentar para conversar e organizar como é que a gente vai garantir uma sociedade livre de assédio e um carnaval livre de assédio, né? Lília, me fala aí, como é que, diretora de publicidade, de quem está responsável por toda a comunicação do governo nesse processo, como é que vocês estão enxergando que tem que ser a narrativa para a sociedade em relação a esse processo de letramento do que é assédio, do não é não, como é que vocês enxergam isso? Como é que é o trabalho de comunicação dentro desse contexto? A gente não é um trabalho que começa no carnaval, né? Então, a gente tem uma série de entradas, a gente identifica áreas na cidade onde a gente tem maiores ocorrências, eventos, não só no carnaval,
onde a gente precisa fazer realmente um trabalho de corpo a corpo, né? Estar presente, conversar com essa sociedade, conversar com as comunidades, fazer um trabalho realmente de formiguinha, e isso é feito durante o ano inteiro. Aí a gente tem, inclusive, um programa aqui muito maior, que abraça todas essas iniciativas em relação à violência contra a mulher, que se chama Alerta Salvador. E isso é um programa constante, onde a comunicação apoia durante todo o ano, investindo em mídia, fazendo trabalho no digital, fazendo trabalho em toda a cidade, né? Não só também nas ruas, mas dentro das repartições, dentro dos espaços de escritórios, pelo menos até onde a gente consegue ir, dentro, né, dos espaços públicos do município, a gente faz alertas, a gente faz essas conversas, a gente incentiva esse letramento. E falando especificamente sobre carnaval, aí falar um pouco desse ano, né? Ana teve com Fernanda Lordelo esse ano. Eu vou trazer aqui alguns números para vocês do carnaval de 2023 em relação a essa questão da violência contra a mulher. O Centro de Atenção à Mulher da SPMJ, ele registrou que foram 1.669 mulheres atendidas, de maneira geral, né? 3.462 atendimentos para informações, assistência social, psicólogas e advogadas. Foram 273 ocorrências de violência, assédio, importunação sexual, violência psicológica, agressão, empurrões. Isso chamou muita atenção esse ano. Então, a gente, como nós sempre fazemos, fomos até a secretária Fernanda Lordelo e criamos uma campanha. Esse ano a gente vai ter uma campanha entre todas as campanhas e todos os alertas que fazemos contra a violência a minorias, né? Vamos chamar assim minorias, que não são minorias, mas enfim, a gente está fazendo uma campanha dedicada à violência contra a mulher, que reforça essa questão da lei. Essa campanha, ela tem, eu vou falar aqui até em primeira mão, se a Fernanda estiver me ouvindo aqui vai danar, mas enfim, Meu Não é Lei, né, onde a gente fala sobre importunação sexual, que eu acho que é o primeiro nível do problema legal, né, que a importunação, a pessoa fazer qualquer tipo de abordagem sem consentimento e insistir nisso, ou seja, a partir do momento que no carnaval, como a Ana bem falou, né, é festa, é paquera, é abordagem, é brincadeira. A mulher diz não, seja através da fala, de um gestual, de um chegue para lá, e isso continua se insistindo, ou seja, isso vira uma importunação, isso vira crime. Então, a gente vai fazer um trabalho de mídia mais expressivo, a gente vai entrar em blocos, colocar placas, a gente vai tentar distribuir, vamos distribuir entre a iniciativa privada que fazem os eventos, né, os camarotes, as marcas que estão patrocinando, enfim, para que elas também façam essa adesão. A gente está fazendo, lá na publicidade, a gente tem, aí eu falo um pouco de estratégia, essa época do ano, a gente acaba fazendo compras de mídia em parceria com os veículos, obviamente, né? E a gente acaba comprando conteúdo, quer dizer, pedindo apoio de conteúdo, branding content, falando também, a gente vai dar um foco a isso, para que a gente tenha mais conteúdo, para além da publicidade. A publicidade é importante, ela é impactante, ela fala com a massa, ela tem a sedução, mas a gente também precisa de um pouco mais descer e abrir, sabe, essa massa para poder trazer todos para esse diálogo. E a gente está fazendo isso também com a parceria com os veículos de comunicação, comprando projetos de mídia e pedindo para que isso seja pauta, né? Para que esse assunto seja trabalhado. A gente já faz assim lá na publicidade, com vários, todos os anos a gente olha para o calendário mensal, pega aqui as informações, especialmente de utilidade pública, né? Para além da comunicação institucional, para além das outras tantas campanhas necessárias que uma administração pública precisa realizar, essa parte de utilidade pública, que para mim é a central e a principal, e é assim que a prefeitura trabalha, a gente olha para esse calendário e a gente tenta ali destacar junto a esses grupos, a essas secretarias, o que é que a gente vai destacar? Então, a gente está nessa intenção, não só agora, também no mês da mulher, em várias outras oportunidades que a gente tem ações da prefeitura em relação a esse tema. A gente traz esse aprofundamento através de conteúdo com esses parceiros de mídia. Então, assim,
eu vejo assim que a gente tem evoluído, sabe? A gente vem conseguindo crescer ainda mais a atuação da comunicação para trazer luz a esse tema. Eu adorei a assinatura do Meu Não é Lei, viu? Achei que é super forte e a gente sabe, né, que quando traz tudo para dentro, né, de alguma, a pessoa vai ter alguma sanção ou alguma, enfim, vai responder por isso, né, é outra abordagem, né, Ana? Me fala um pouquinho, o que a lei prevê em termos de aplicação e sanção para quem cometer, por exemplo, algum crime de assédio? Desde penas administrativas, né, o que é ótimo no sentido que quem não se preparar, né, não se precaver diante de uma fiscalização, isso obviamente está muito ainda no processo de regulamentação, vai ter multas. Aqui em São Paulo a multa pode chegar até R$600 mil, obviamente isso vai variar de cidade para cidade, até que a lei federal seja de fato regulamentada e entre em vigor. Mas também a gente pode colocar nas implicações penais diante de uma negligência intencional. E indo para um lugar muito granular, assim, de quem já tem aí uma história de alguns anos acompanhando situações de violência sexual em eventos, gente. Quantas vezes a gente já não viu casos em que até a entrada do agressor foi apagada dos registros do bar e da boate, para que aquela mulher não tivesse sucesso na investigação. Agora está explícito que é obrigação desse estabelecimento colaborar com a investigação policial, guardar evidências, imagens, testemunhas. Então, vai para um lugar muito pragmático e punitivo também, no sentido de quem não quiser fazer seu papel cidadão, que é cuidar daquela vítima. Né? Então, a gente fala tanto de direitos humanos, gente, direitos humanos na prática é isso. É a gente, inclusive, diante de uma lei, agir eticamente, e agora essa lei vem, inclusive, nesse lugar de desenhar, como a gente diz, enquadrar qual é a ação desejada. Então, isso ajuda muito no sentido de tensionar esse ambiente, né, para quem ainda não foi pelo amor, pela empatia prática e pelo medo de ter uma sanção, se não agir de acordo com o que, né, a boa cidadania, o bom empresariado, né, a boa liderança determina. E isso traz um compromisso político, um compromisso empresarial, um compromisso cidadão, ou seja, toda uma cadeia envolvida e, obviamente, sendo liderada aí pelas instituições e da sociedade civil organizada, como a Livre de Assédio, né, Ana? É um desafio gigante aí que você, junto com o setor privado, a Lília, né, dentro do poder público, como é que a gente, né, empresa de comunicação, pode, dentro desse ecossistema, poder trabalhar, porque de fato é resultado que a gente espera de mudança de comportamento, de cultura, mas não só isso, de outros resultados, né, em relação ao assédio, à violência sexual. Então, eu acho que esse compromisso coletivo é que a gente precisa agora firmar em torno dessa lei, né? E é isso que você falou. A partir do momento que vem a sanção, o comportamento dos agentes é diferente, né? Então, acho que o objetivo da comunicação também é gerar constrangimento, acho que tem esse papel, não só de sensibilizar, mas de gerar constrangimento, né? Da sensibilização pela dor, pelo amor, e agora pelo medo e pelo constrangimento. Eu acho que tem muito essa pegada para essa comunicação. Mas eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu vou tentar direcionar, e aí aqui tem uma pergunta do Hugo Nogueira. Quando falamos sobre assédio, a participação dos debates e ações é majoritariamente feminina. Como as empresas e marcas podem propor ações que engajem mais homens para agir nesse cenário? Era isso que você estava falando, né, Ana? A gente não pode falar que é um assédio contra as mulheres. A gente está falando aqui de toda uma camada da sociedade que pode, obviamente, passar por essa situação, né? Então, ou seja, como é que sair dessa discussão só feminina para realmente de uma política pública muito maior? Eu vou para duas abordagens aqui. Se a pergunta veio para o meu colo, pelo que eu entendi, que eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: ontem, um dos patrocinadores falou algo, homem, a gente tem que entender que, infelizmente, a gente tem aí um lugar de desigualdade nos papéis de decisão nas empresas ainda. Lutamos para que a gente tenha mais equidade, obviamente, mas ele trazia esse lugar da perspectiva que, quando começou a se abordar os patrocinados, via que as mulheres ficavam muito mais empolgadas, é isso, a gente tem que mudar, tem que atender a lei, enquanto os homens ainda estavam, os homens decisores, né, dos stakeholders das marcas, ainda um pouco tipo, será mesmo? Né, ainda distante. Então, do ponto de vista institucional,
acho que as marcas, agora nesse lugar de governança, reputação, precisa ter um diálogo com os homens também, nesse lugar de decisão, né? Mas, quando a gente fala de nós enquanto indivíduos, ontem teve uma conversa muito interessante sobre masculinidades com o Gustavo Tanaka, do coletivo Brotherhood, que trouxe a perspectiva dos homens, que é a gente entender que dá sim para se relacionar, dá sim para paquerar, indo para um lugar de respeito. Você não é menos homem enquanto indivíduo. Aliás, tem inclusive um lugar da comunicação que é ressaltar o quanto mais homem, mais ômbrio e até mais sexy é esse homem que sabe respeitar, dialogar e conviver sem esse lugar da agressão. Então, eu acho que tem duas camadas do ponto de vista institucional, né? Temos aí a Lília falando que, com certeza, também deve ter tido seu papel de embaixadora interna para ir, né, com a Fernanda, cavando os espaços aí quando a gente vai para a governança com as outras secretarias, puxando esses decisores para junto, como também a gente, enquanto indivíduo, ter boas conversas. E eu concordo que a mudança só vai acontecer quando os homens saírem também para discutir que novo papel é esse que a gente espera de vocês, porque a gente vai continuar se relacionando, gente. Ninguém está dizendo aqui que vamos viver em bolhas e à parte. É para homem e mulher conviver bem e com respeito. É isso. E aí eu queria, aqui dentro desse universo, né, a gente vai precisar muito se colocar no lugar de quem é assediado. Né? Então, você tem a comunidade LGBTQIA+, você tem as mulheres, você falou muito sobre os idosos, as populações, né, mais vulneráveis, a comunidade preta, enfim. Então, a gente tem um arcabouço gigante. Né? E aí aqui tem uma pergunta do Felipe, que fala muito sobre escuta social e participação popular. Né? De que maneira as organizações e a própria sociedade podem colaborar com o governo para criar esses ambientes seguros, né? Como é que a gente pode engajar outros movimentos sociais e não só as organizações? Como é que você acha, e a sua perspectiva, Lília, como quem está ali na ponta da política pública? É isso, a tendência futura, né? A gente sentar e tentar chamar essas outras organizações para entender que vamos voltar para o recorte de carnaval, para simplificar um pouco, que esses espaços, eles não são apenas coordenados pelo governo, ou pela prefeitura, ou por, né, o governo federal. Isso é um conglomerado de várias organizações, onde você tem marcas, onde você tem a sociedade civil. E aí, falando um pouco sobre as marcas, né, sobre as entidades privadas, vamos dizer assim, e principalmente sobre as marcas, eu acho que aí cabe assim, mais reflexão, né, Ana, como você já trouxe bem, para além do potencial, né, de um evento como o Carnaval para consumo, para aproximação de públicos, alvo, aproximação, diálogo, sempre visando a questão, né, do consumo, enfim, dos números finais que toda empresa, toda entidade privada e toda marca almeja, entender que essas pessoas, esses grupos vão muito além disso. Elas têm demandas, elas têm questões reais acontecendo todos os dias. E como é que essas marcas elas podem, de fato, participar desse cotidiano? Aí sim se estabelece uma relação, aí sim se estabelece uma relação de confiança, de aproximação, enfim, de tudo que as marcas tanto almejam, né? Love markers da vida, né? Que tanto se fala e é muito além do consumo, é muito mais do que dialogar e falar a linguagem daquele público. É entender qual é essa demanda, qual é esse lugar, qual é esse espaço que essas pessoas precisam de apoio. Né? Então, se essas marcas elas estão aqui presentes na nossa sociedade, abrem-se janelas. E esses espaços têm que ser construídos juntos. Né? Quando a gente fala sobre propaganda, quando a gente fala sobre atuação, isso tem que estar embasado, isso tem que estar dentro do planejamento básico, né, de uma marca, de uma comunicação, atender e ficar atento a essas questões. Acho que, volto a falar, acho que isso é uma tendência, eu acho que isso é um papo que está sendo construído, eu acho que isso é uma aproximação que eu vejo aí, fica assim, muito como lição, né? Primeiro conversando aqui com vocês, ouvindo tudo isso, já trazendo uma série de informações, já vou ligar aqui para a Fernanda para acabar aqui, para a gente evoluir ainda mais algumas coisas, se não ainda para esse carnaval, mas como observação nesse carnaval para a prática de um futuro. Então, acho que é através desse diálogo, sabe, que a gente pode, Felipe, não foi que perguntou?
avançar, criar esses ambientes. Eu acho que isso acaba criando uma massa de conscientização. Você cria um senso crítico mais elevado, tanto para evitar, prevenir, do ponto de vista de quem pratica, ainda mais com a lei, como também de quem é assediado, as mulheres. E aí a gente, quando está falando de governança, né, e quando a gente está falando da reputação das marcas, que você trouxe muito bem, né, Lília, a questão da confiança. Né? Então, a gente está falando aqui não só de mobilizar, não só de propagandear, mas, de fato, primeiro, né, se ter um compromisso real com o combate à prevenção ao assédio. Segundo, se ter, obviamente, ações efetivas para garantir que, de forma preventiva, a gente tem um ambiente mais seguro, né? Apesar do não controle que o Carnaval traz aí para essa situação. Mas também, né, Ana, isso passando por uma série de compromissos protocolares e de governança. Então, queria que você falasse um pouquinho, olhando sobre a perspectiva do Carnaval, o que as empresas, sobre o aspecto de governança, precisam olhar para dentro e observar se check em todos os pontinhos. Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, primeiro você, enquanto patrocinador, acho que está muito claro que ninguém aguenta mais aquela nota do tipo, a minha marca estava nesse evento, mas repudiamos racismo, mas repudiamos isso. Gente, isso já foi, já bateu, inclusive você vê até o que a gente chama de cinismo, né? O pessoal já fez, lá vem a nota no Instagram, né? Dizendo que não tolera. Mas e aí, você, enquanto agente preventivo, está colocando sua marca onde? Está caminhando com quem? Está ajudando quem a evoluir? Então, é realmente uma conversa de mãos dadas. E muitas vezes você tem que ir para o lugar do ensinador de fazer escolhas, né? A gente sabe que para a gente chegar até aqui hoje, tanta coisa ser feia, tanta coisa ser até assim, como assim, século XXI, você tem uma marca que ainda faz uma propaganda disso. Foi um caminhar de muito shaming, de muita gente dizendo não dá mais, e agentes ali internos sendo tensionados até aprender, e cada um está na sua jornada. Só que tem certas jornadas que são urgentes. Então, a gente está falando de minorias de direitos humanos, a gente teve movimentos aí globais que certas coisas são inadmissíveis, principalmente se a gente vai para o washing. Então, quando a gente fala de confiança, eu te digo uma coisa até, inclusive esse lugar de olhar e dizer assim, mas, de novo, a gente até brincava ontem, o pink washing, né, o adesivo, mas ali se a mulher pede ajuda, é negligenciada, abre até uma outra camada de risco, né, do tipo, como assim? Você se posiciona, mas não faz. Então, hoje eu te digo que as empresas com quem eu trabalhei, os eventos com quem eu trabalhei, que de fato executaram com lugar de governança, foi muito mais potente, inclusive, até no amor que se criou com aquela marca e na comunidade de consumidores ao redor. É sempre o post mais querido, mais compartilhado, e os haters que vão odiar a gente para dizer, essa festa não presta, porque não pode pegar mulher, inclusive a própria comunidade se autogere. Então, é muito bonito você pegar nessa jornada de 5 anos, esse experimento que se coloca numa escala maravilhoso a gente ter aí Salvador como um destino onde quem vai escolher consumir, né, quem está vindo de fora vai entender. Ali tem um código cultural e governança e tensionamentos que não permite mais essa conduta. Então, é uma coisa que precisa de resiliência, mas se a gente não começar nesse lugar integrado, inteligente, transparente e olhando, né, com as bottom in and bottom out, both in and both out, né, para dentro e para fora, a gente não vai conseguir chegar num lugar muito consistente. E aí eu acho que o risco para as empresas que não atuam nesse lugar é muito maior, porque a cobrança vai chegar, ainda mais com uma lei. Não tem para onde fugir, essa é a regra, né? Eu acho que quando a gente olha sobre a própria movimentação social, né, o comportamento social, as comunidades sendo criadas em torno desse tema, e agora isso tudo abraçado por um arcabouço legal, não tem para onde fugir, a não ser de forma preventiva começar a olhar, né, a partir de todos os riscos, né, que essa maravilhosa festa que é o Carnaval podem trazer aí, não só para a segurança, né, das pessoas, mas também para a reputação dessas marcas. Então, acho que a gente já está encerrando aqui o nosso episódio, mas eu acho que só para discutir essa questão, Ana, da governança e do compromisso e dos protocolos, acho que a gente precisa de uma arena à parte, né? Porque, de fato, a gente vai precisar ensinar muito e aprender muito ainda juntos
sobre o que realmente vai envolver a sociedade, vai engajar a sociedade e, de fato, fazer um processo de transformação. O que a gente está falando aqui de uma transformação para uma sociedade livre de assédio. Eu adoro o nome do seu movimento, porque ele diz tudo, né? Que é isso que a gente precisa perseguir, né? Comunidades, marcas, governos, as empresas de comunicação, as áreas criativas, né? Então, como é que a gente faz esse grande movimento acontecer? Porque, de fato, somos brasileiros, brasileiro é festa, é curtição, e é isso que a gente quer ver, e sem assédio, sem violência, né? Então, queria agradecer vocês, primeiramente, pela participação aqui nesse debate super rico. E, Lília, em relação à estratégia de comunicação, para comunicar, engajar, para essa transformação também precisa de uma arena à parte, viu? Eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Mas, de fato, é que a oficina também quer se comprometer com essa pauta, trouxe esse assunto aqui para o Arena de Ideias, mas a gente quer começar a convidar vocês para esse debate ser mais profundo. Você empresa, você governo, você cidadão comum. Vamos falar de forma séria sobre esse assunto e vamos pensar caminhos, desenhando juntos aí o que a gente pode aspirar nesse sonho de sermos livres de assédio. Então, quero agradecer também a audiência de você que esteve aqui conosco nessa edição, que esse episódio, além do YouTube, também fica disponível aí nas plataformas de áudio, né? Procurem lá a Oficina e o Arena de Ideias, nos sigam. E aí queria pedir para vocês darem uma palavrinha final, Ana e Lília. Qual é o mood do Carnaval 2024? Respeito. Eu colocaria mais uma palavra, Ana. Respeito à diversidade também, né? Do respeito à mulher, respeito à comunidade negra. Esse ano, Salvador faz... Salvador não, né? Os blocos afros fazem 50 anos. E a gente vem aí numa longa jornada também nessa área, né? Salvador é o lugar que tem mais negros fora a África, e a gente tem aqui uma identidade que a gente tem valorizado, resgatado, reparado. Então, isso, na verdade, cai para a história da diversidade, e eu acho que é isso, é respeito. Respeito à diversidade, à individualidade, eu acho que é esse o mote. Adorei, eu acho que não poderia ser uma palavra diferente, a palavra respeito, né? Então, se a gente se coloca nesse lugar de respeito, as coisas, obviamente, podem ser melhores. Então, agradecer, Ana, agradecer, Lília, pela participação, que a gente tenha um carnaval aí de muito festejo e livre de assédio, viu? E venham para Salvador, viu? Salvador está demais, gente, está incrível. Eu estou chegando hoje aí. Depois do que você falou, olha que eu estou começando a repensar o meu destino nessa festa, vem. Hoje é lavagem de Itapuã, amanhã é festa de Iemanjá, a coisa mais linda do mundo. A gente começa já aí as pré-festas, e aí vamos que vamos. Até depois do carnaval tem mais evento também, porque a economia é muito importante. O verão não pode acabar com o final do carnaval. Então a gente está fazendo um trabalho de retenção de turista, então vem. É isso, todo mundo pode ganhar com essa festa, né? Todo mundo pode ganhar, e que seja uma festa de fato, tranquila, de muita construção. Viu, gente? Até o próximo episódio do Arena de Ideias. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil.
com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.